Deus ele fez um rei comer capim, um homem no auge do poder, com o exército aos seus pés, perdeu tudo e virou um animal. E isso não é um conto de fada, é a palavra de Deus que traz essa informação para a nossa vida. Então fique aí até o final, querido, e você vai compreender, vai entender. E o que isso tem a ver com as nossas vidas, querido? Eu quero isso, trazer essa informação muito importante, um alerta para que também nós não venhamos cair na mesma falha, pois o nosso Deus ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Queridos, se você não é inscrito ali, inscreva-se, deixa aí seu comentário e compartilhe, tá bom? Eu quero aqui trazer pelo menos 4 pontos fundamentais para que a gente possa refletir e não cair no mesmo erro do rei. Quem conta essa história é o próprio rei, no capítulo 4 de Daniel, a qual Nabucodonosor ele relata um testemunho, como aconteceu, o que aconteceu com ele, por qual motivo, e no final ele exalta ao Senhor porque Deus deu mais uma chance a ele. O nosso Deus até hoje ele está nos dando chance. Ele quer que nós nos volte para ali. Então, querido, olha, primeiro ponto foi o orgulho. O orgulho que trouxe ao coração do rei antes da queda. O orgulho que precede a ruína, como diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então, o rei Nabucodonosor, ele olhou para o seu império e disse, foi eu que construí tudo isso. Ele começa a contemplar e diz, foi eu que construí tudo isso. Mas ele se esqueceu das coisas de Deus. Ele se esqueceu que Deus não divide a sua glória com ninguém. E naquele mesmo instante, o céu falou, teu reinado acabou. Ele foi tirado do palácio e foi jogado no campo, comeu capim, juntamente com os animais. Como um boi, ele estava ali comendo capim. Só que ele foi avisado um ano antes, querido. Ele foi avisado, Daniel avisou de um sonho que ele teve, de uma árvore muito grande, e ele ficou perturbado com aquele sonho, porque a árvore crescia para cima e crescia por lado. E Daniel, após o rei ter chamado os homens para, pelo menos, revelar aquele segredo, e os homens não souberam, mas quando entrou Daniel, ele até disse, tu és Daniel que tem pelo menos o Espírito da Excelência, o Espírito de Deus Santos. E ele passou a relatar o sonho, e Daniel começou a trazer a revelação, e disse que a árvore representava o reino, que estava crescendo e chegou até os céus, e que estava dominando a terra, estava em todos os campos da terra. E a árvore cortada ali representava ele, o próprio rei Deus estava alertando ele que o orgulho iria trazer a queda. E foi cortado, porque a voz que ele ouvia de um anjo dizendo, corta a árvore. Então, queridos, o orgulho precede a queda, precede a ruína, como diz a palavra do Senhor nosso Deus. E ele foi cortado do seu reinado, foi tirado do trono e foi jogado juntamente com os animais e foi comer capim. Segundo, quando Deus diz o basta. Quantas pessoas, queridos, estão hoje vivendo como Nabucodonosor, olhando para a situação, para o que ele tem, até mesmo para a sua sabedoria, para os seus pertences, e dizendo as mesmas coisas. Foi eu que conquistei, foi através do meu esforço, foi através da minha sabedoria, e esquece que o Senhor Deus é que tem o controle de tudo e tudo pertence a Ele. Então, quantas pessoas estão desta forma? Quantas pessoas estão vivendo esse orgulho, esse engano no seu coração? E que a qualquer hora pode também ouvir a voz de Deus dizendo um basta. Deus, Ele quer exaltar aqueles que se humilham, mas os que se exaltam, Deus humilha, como ele fez aqui com o rei Nabucodonosor. Terceiro, Deus ainda humilha reis. Queridos,
Esse Deus que humilhou Nabucodonosor é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Ele ainda quebra orgulho, ele ainda desmonta ídolos humanos. Ele é o Deus Todo-Poderoso que apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ou seja, e se ele precisar te tirar do conforto, ele tira. Ele tira porque ele é Deus. E quantas pessoas estão vivendo essa situação, mas não lembra-se do Senhor Deus. Deus está falando com você. Está falando com alguém nesse momento. Que o Senhor Deus, ele quer salvar a tua alma. Ele não quer que esse teu orgulho venha se tornar uma idolatria a ponto de você esquecesse do Senhor. E em quarto e último lugar, a única saída, querido, é a humilhação voluntária. Ou seja, Deus, ele quer que nós venhamos nos humilhar diante dele. Que nós sejamos voluntários, reconhecendo quem é ele. Querido, olha, o rei passou por 7 tempos na humilhação. Diz a palavra de Deus que quando ele reconhece e olha para o céu, que ele lembra que tudo pertence a Deus, que tudo é do Senhor, a Bíblia diz que Deus novamente deu ao coração do rei o coração humano. Deus deu o trono a ele de volta. Deus deu o poder a ele de volta. Assim Deus, ele quer realizar em nossas vidas. A única coisa que Deus quer é que nós venhamos ser pessoas humildes, a ponto de reconhecer quem somos e quem ele é. Que tem o que temos, que vem tudo dele. Tudo é dele, é para ele, a glória é dele. Que Deus a cada dia possa te abençoar. Você possa refletir nesse vídeo e compartilhar com um irmão, com um amigo. Tá bom, querido? Que Deus abençoe. Ainda não é inscrito, inscreva-se e deixe aí seu comentário. Um abraço. Até o próximo.